5 eventos marcantes após a morte de Jesus. Quando a morte de Jesus aconteceu, não foi apenas um momento de dor e sofrimento, mas também de transformações poderosas e sinais sobrenaturais que abalaram o mundo. O que se seguiu foi algo tão surpreendente que, ao entender o que aconteceu, você será tocado de forma profunda e verá que a história de Cristo não é apenas um relato distante, mas algo que ressoa até os dias de hoje. Cada um desses eventos revela um pouco mais do mistério, da vitória e da força que emanam da cruz. Agora imagine-se naquele momento, testemunhando cada uma dessas mudanças. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir é de cortar o coração e deixar a alma em êxtase. 1. O terremoto que sacudiu o mundo. A reação da criação ao sacrifício. O que se seguiu imediatamente após a morte de Jesus foi algo que você talvez nunca tenha imaginado. De repente, a terra tremeu como nunca antes. Imagine o chão se abrindo sob seus pés, as rochas se partindo, e uma sensação de caos tomando conta de tudo ao seu redor. Um grande terremoto abateu-se sobre a região. Mas o que este terremoto significou? Mateus 27, 51 diz que as rochas se partiram. Não foi apenas um desastre natural, mas uma resposta da própria criação ao sacrifício do Filho de Deus. O mundo, que estava em queda por causa do pecado, agora reagia à reconciliação que Jesus estava proporcionando entre o homem e Deus. Pense por um momento no significado disso. Toda a criação, até as rochas, estava ciente do que acabara de acontecer. A morte de Jesus na cruz foi o ápice de um plano divino de salvação, e a terra não podia permanecer indiferente. Deus não apenas estava sacrificando seu filho, mas a terra, toda a criação, estava sendo restaurada. O sacrifício de Jesus trouxe consigo uma verdadeira mudança no cosmos. Segunda, a ressurreição dos santos, um vislumbre da vitória sobre a morte. Mas o que aconteceu a seguir? Mateus nos relata um evento ainda mais impressionante. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que haviam adormecido foram ressuscitados. Mateus 27, 52. Imagine o impacto desse momento. Os mortos não apenas permaneciam mortos, mas os corpos dos santos, pessoas justas que haviam falecido antes de Cristo, voltaram à vida. Eles caminharam pela cidade santa, mostrando a todos o poder da ressurreição. Este evento não era apenas um milagre, mas um sinal claro da vitória de Jesus sobre a morte. A ressurreição não foi um evento isolado. Ela anunciou o que estava por vir. A ressurreição dos crentes, a vitória final sobre a morte que seria possível em Cristo. Essa cena não é apenas um conto antigo, é um vislumbre do futuro para todos que creem. Quando Jesus ressuscitou, ele não fez isso apenas por si mesmo, mas para todos nós. A morte não tem mais a última palavra, e aquele que crê em Cristo tem a promessa de que a morte será vencida para sempre. Terceiro, o véu do templo rasgado, o acesso direto a Deus. A cena seguinte é de arrepiar. No momento em que Jesus expirou, o véu do templo, que separava o Santo dos Santos do resto do templo, se rasgou de cima a baixo. Mateus 27, 51. Para entender a profundidade desse evento, imagine que por séculos, apenas o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar, uma vez por ano, para oferecer sacrifícios pelo povo. Esse véu representava a separação entre Deus e os homens, causada pelo pecado. Mas agora, esse véu, que parecia intransponível, foi rasgado de maneira sobrenatural. Isso não foi apenas um sinal físico de que o templo estava sendo destruído. Não, isso foi muito mais profundo. Esse rasgar do véu significava que, agora, todos, qualquer pessoa, em qualquer lugar, poderia se aproximar de Deus diretamente, sem precisar de intermediários. O sacrifício de Jesus havia aberto o caminho. O véu, que uma vez separou a humanidade de Deus, foi rompido pelo próprio sangue de Cristo. Essa é a boa notícia. Você não precisa mais se esconder.
você pode se aproximar de Deus com confiança, porque Cristo fez o caminho livre. Quarta, a escuridão que cobriu a terra, o peso do pecado sobre o mundo. E o que dizer da escuridão? Entre o meio-dia e as 3 horas da tarde, uma escuridão sobrenatural cobriu toda a terra. Mateus 27:45. Não era um eclipse solar, porque esse fenômeno natural não duraria tanto tempo. Esta escuridão foi uma manifestação de luto e julgamento. De alguma forma, o mundo inteiro estava sendo envolvido pelo peso do pecado que Jesus estava carregando em seus ombros. Ele, o inocente, estava sendo tratado como culpado. Durante aquelas horas de escuridão, não havia luz natural. O Criador estava sendo rejeitado, o pecado estava sendo colocado sobre Jesus, e a criação, como que em luto, reagia. Essa escuridão nos lembra do quanto o pecado separa o homem de Deus e o quão profundo era o sofrimento de Jesus. Mas o mais impressionante é que, embora a escuridão tenha coberto a terra, não foi o fim da história. A luz de Cristo surgiria novamente, e a ressurreição trazia consigo a promessa de que a escuridão não tem poder eterno. 5. A declaração do centurião romano. Um homem tocado pela verdade. E, finalmente, imagine o centurião romano, um homem acostumado à brutalidade da crucificação. Ele estava lá, assistindo a tudo, mas, ao ver o que aconteceu, o terremoto, a escuridão e a morte de Jesus, ele foi tocado de uma maneira que mudou sua vida para sempre. Ele olhou para Jesus e disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. Não importa o quanto ele tivesse sido endurecido pela violência do Império Romano, ele não pôde ignorar a verdade que estava diante dele. Este soldado romano, alguém que provavelmente estava longe da fé judaica, fez uma declaração que reverberou por séculos. Ele reconheceu, com clareza, que Jesus era o Filho de Deus. Esse é o poder da cruz. Mesmo os mais distantes podem ser tocados pela verdade de Cristo. E talvez você também, ao ouvir essas palavras, se pergunte: será que estou reconhecendo Cristo em minha vida? Esses 5 eventos nos mostram que a morte de Jesus não foi apenas um acontecimento histórico, mas um momento de poder sobrenatural, de transformação e de vitória. Eles nos lembram que a história de Cristo continua a impactar o mundo e nossas vidas até hoje. Se você realmente entende o significado de cada um desses eventos, pode ser tocado por algo mais profundo: o amor de Deus, a promessa de vida eterna e a certeza de que a vitória de Cristo sobre a morte é também a sua vitória.